Saudar a todos com a doce paz do Senhor. Amém? Para nós é uma alegria de poder mais uma manhã estarmos aqui em comunhão, compartilhando a palavra do Senhor, porque a palavra comunhão não é simplesmente estar junto, mas é compartilhar. Então que nesta manhã nós possamos estarmos em comunhão, nós possamos estarmos compartilhando de algo tão especial que é a palavra do Senhor. Nós estamos aqui nesta manhã para estudar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando o livro de Josué, Tempo de Conquista, e hoje nós estamos na aula 3, Preparativos para a Conquista. Então é muito importante nós sabermos que todos nós temos esta sede, este desejo de conquistar, de galgar a vitória. Então a lição de hoje vai nos trazer que dentro desse nosso desejo, esta vontade de conquistar, de galgar a vitória, requer de nós um tempo de preparo. E muitas das vezes nós nos perguntamos por que nós não conseguimos aquilo que nós queríamos, aquilo que nós sonhamos, ou até mesmo aquilo que Deus colocou no nosso coração. O que acontece é que muitas das vezes nós não nos preparamos, mas hoje, através desta aula, através da palavra do Senhor, nós podemos entender que nós precisamos nos preparar. Então nós vamos falar hoje preparativos para a conquista. Nós estamos estudando a qual o povo hebreu estava em busca da terra prometida e após caminhar 40 anos estava no momento de entrar na terra prometida. Você que está acompanhando, você que tem um lápis, um caderno e está anotando, né? Você que está acompanhando com a Bíblia, o texto de hoje, o texto bíblico de hoje, né? Está baseado em Josué, capítulo 2, verso 1 ao 9, depois do 11 até o 23 e o 24, amém? Então, o texto do dia fala assim: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Aqui na tradução King James, ela vai nos dizer assim: os homens podem preparar seus cavalos para o dia da batalha, mas somente o Senhor é quem dá a vitória. Amém? Então aqui, meus queridos, vai nos mostrar o texto do dia hoje, a verdade prática, no textual, melhor dizendo, vai nos mostrar o quê? Que nós, homens dotados de uma inteligência, nós preparamos os animais, nós preparamos para a guerra, nós preparamos para o dia da batalha, mas é do Senhor que vem a vitória. O que o texto vai nos dizer? Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que a luta, trabalhar, pelejar, mas nós temos que compreendermos, à luz da palavra do Senhor, que é Deus quem vai nos dar a vitória. Então esta aula de hoje, ela vai estar centralizada dentro deste versículo, dentro desta verdade prática, dentro desse textual, texto de hoje, né? Então nós temos que preparar, mas nós precisamos saber que é de Deus que vem a nossa vitória. E como nós vamos estar falando aqui na nossa aula, que o povo havia de preparar, mas eles precisavam confiar que o Senhor é quem havia de dar a vitória. Amém? A síntese do texto hoje, né, a verdade prática diz: Deus conduz o seu povo a conceder a vitória, mas a glória por toda e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos exércitos. Então Ele vai nos conduzir um caminho excelente, Ele vai nos conduzir a um caminho de sucesso nas nossas vidas, mas nós precisamos compreender que tudo nós temos que atribuir exclusivamente a Deus. Amém? Meus queridos, como nós já temos falado aqui, o povo hebreu, eles saíram do Egito, caminharam 40 anos no deserto, uma promessa que foi feita aproximadamente há 500 anos atrás ao nosso pai na fé, Abraão, que ele daria uma terra
uma terra próxima, uma terra abençoada. Então eles caminharam ali, ficaram no Egito 430 anos, caminharam no deserto 40 anos, e eles estavam no momento de conquistar a promessa de Deus. Como nós temos falado aqui, toda conquista, tudo aquilo que nós desejarmos, temos como uma meta de vitória, eu quero alcançar isto para a minha vida, eu quero traçar isto, nós temos que ter um plano. Como nós falamos aqui, o preparativo, então nós temos que ter um plano. Então a nossa introdução vai nos dizer que os hebreus estavam agora melhor organizados, consciente da sua missão histórica e mais disciplinado. Então é muito importante este ponto aqui na nossa introdução, que os hebreus estavam agora melhor organizados. Então nós queremos conquistar algo, eu quero conquistar, você quer conquistar, você tem como uma meta de vida conquistar algo, aquilo é o meu foco, aquilo é a minha vitória, aquilo que eu quero conquistar. Então o que acontece aqui? Os hebreus estavam agora melhor organizados, então nós temos que nos organizar, nós temos que nos ajustar, nós temos que estar sintonizados. E aqui vai dizer consciente da sua missão histórica e mais disciplinado. Então se nós queremos ter a vitória, nós precisamos estar disciplinados. Nós temos que estar de acordo com aquilo que nós sonhamos, de acordo com aquilo que nós planejamos. Então este é o grande segredo, um grande preparativo para as nossas vitórias. Nós temos sempre associado aqui as nossas lutas, como sou um lutador, então antes dele ir a um ringue, antes dele ir a uma arena, ele precisa preparar, ele não pode entrar despreparado. Então isso requer o que? Uma organização, requer o que? Uma meta de vida, né? Um estilo de vida que se torna uma história. Quando as pessoas olham para aquele lutador e falam, não, o histórico de vida de fulano é isto. E o que? Uma vida disciplinada. Uma pessoa que quer galgar o sucesso, ela não vive de qualquer forma, ela não vive de qualquer maneira. Então, muito importante esses pontos que o escritor aqui nos aponta na introdução. O que vai nos entender o que? O povo entendeu que chegando um novo tempo para a sua vida. Então, nós vamos nos preparar e vai chegar um tempo que nós vamos compreender. Não, agora é o momento, este é o momento. Todo lutador, quando ele vai para um grande debate, para uma grande luta, ele sabe que aquele é o momento que ele está preparado. Nenhum atleta vive despreparado, então ele planeja a vida inteira por um momento. Então aqui também somos nós. Nós precisamos saber, não, eu estou preparado, agora é o momento. Nós não podemos viver a bel prazer da vida de qualquer forma e pensar, não, eu quero a vitória. Então nós precisamos estarmos prontamente, viver aquilo que nós queremos, nos dedicar àquilo. Então é isso que a lição vai nos trazer como um preparativo para a conquista. Aqui, meus queridos, ainda na nossa introdução vai dizer, os hebreus sabiam que, como no episódio do Mar Vermelho, Deus precisava intervir fortemente para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Como aqui o nosso texto do dia já nos diz, né? Os homens preparam o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Então ali Josué havia de preparar 2 milhões de pessoas para entrar na Terra Prometida, nos momentos da travessia do Rio Jordão. Então o que acontece? O momento era chegado, mas ali o povo estava preparado, 40 anos disciplinando, organizando, tirando os erros, tirando as impurezas, e o momento havia chegado. Mas dentro de tudo isso, de todo o preparo, de toda a organização, de toda a disciplina, cabia o que? Confiar em Deus. Então, meus queridos, nós não podemos pensar, não, eu vou ser um vencedor, mas é Deus que vai me dar tudo pronto, eu vou cruzar os braços. Não pode ser desta forma. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que nos organizar, disciplinar, viver o propósito que Deus colocou no nosso coração, mas mesmo assim, nós precisamos acreditar que Deus ainda tem que trabalhar em nosso favor. Assim como foi na abertura do Mar Vermelho, agora no Rio Jordão também precisava ser da mesma forma. Então, que eles estavam preparados, mas ainda precisava de algo. Deus precisava abrir o mar, o Rio Jordão. Então, meus queridos, aqui nós não podemos confiar só em nós, só nas nossas estratégias, só na nossa maneira de viver, na nossa maneira de ser, só no nosso preparo, só na nossa sabedoria, só no nosso conhecimento. Mas nós precisamos entender que o preparativo nosso é nós estarmos preparados, mas também ter a certeza de que Deus está conosco. Amém? Parte 1. Josué
prepara o povo para atravessar o Jordão. Então aqui Josué prepara o povo para atravessar o Jordão. Proveites de comida. É muito interessante esta lição, que quando nós vamos estudar aqui a saga, a caminhada do povo, né, rumo à terra prometida, nós vamos ver que durante esses 40 anos que eles estiveram ali no deserto, eles viveram de uma forma sobrenatural, de uma forma diferente do povo. Uma forma esta que as nações olhavam para Israel e tratavam Israel diferente, porque não era fácil 2 milhões de pessoas viver no deserto, onde não tinha alimento, onde não tinha os refúgios certos, né, as maneiras de viver correta, e eles sobreviveram 40 anos. Então já era uma nação que chamava a atenção das outras nações. Então, portanto, nós estamos estudando aqui e nós vamos compreender que quando eles entram para conquistar a terra prometida, que eles entram em Canaã, ali já começa a assustar, porque o boato, o comentário, o testemunho que era dito, não, esse povo é diferente. O Deus dele, o Deus monômico, um Deus único que ele serve é diferente, porque as nações tinham uma cultura de servir vários deuses. E ali, quando eles olham para Israel, eles sabiam que Israel servia a um único Deus. Então aqui, meus queridos, então Josué fala, proveite de comida. Então, após esta saga de 40 anos, eles viveram ali, Deus agasalhou eles no frio da madrugada, protegeu no calor do dia, deu alimento. Então agora o momento era diferente. Então Josué fala no versículo 11, proveite de comida. Então eles precisavam o quê? Em 3 dias preparar o alimento para eles comer do outro lado do Jordão, aonde eles iam já entrar para guerrear, para conquistar Jericó. Então aqui fala que eles precisavam de suprimento, eles só tinham 3 dias para providenciar tudo. Acredita que se ordem visava o preparo de receitas, como a derradeira porção do maná. Então o que acontece? O maná seria cessado ali. Eles iam atravessar o Jordão, eles iam estar do outro lado, mas agora o momento já seria diferente. Então foi uma coisa muito rápida. Então eles precisavam de quê? De prover comida. Então Josué sabia que aquilo ele não conseguiria fazer sozinho, porque se você vai estudar, nós vamos entender que eles estavam ali com 2 milhões de pessoas. O historiador Fábio José vai dizer que Josué atravessou o Rio Jordão com 2 milhões de pessoas para conquistar a terra. Então Josué ele não poderia preparar aquele povo tudo sozinho. E assim também cabe uma grande lição para nós aqui nesta manhã. Nós não podemos fazer tudo na nossa vida sozinho. Você tem um propósito de conquistar algo, de ser alguém importante, você precisa olhar para a vida de Josué e saber que ele conquistou com a ajuda do povo. Então o texto vai nos dizer, não poderia resolver tudo sozinho. Então ele tinha o que? Ele tinha os príncipes das tribos para o ajudar a convocar o povo, a preparar, a passar uma mensagem real, uma mensagem de firmeza. Então, meus queridos, Deus sempre vai estar colocando pessoas importantes em nossas vidas. Nós precisamos aprender a confiar nas pessoas, a trabalhar com as pessoas. Assim como nós falamos na aula passada, hoje também nós precisamos entender que Deus ele sempre vai requerer que Ele coloca pessoas importantes em nossas vidas. E nós precisamos entender. Então aqui a lição vai dizer, Ele separa e prepara cooperadores, pessoas para estar cooperando conosco. Convoque as tribos. Então Josué convoca as tribos, né? Os guerreiros da tribo de Rubi, Gades e meia tribo de Manassés, essas 3 tribos aqui, né? Gades, Rubi e a meia tribo de Manassés, o que acontece? Eles ficaram, as terras deles ficaram do lado de cá do Jordão. Então a Transjordânia, antes de atravessar o Jordão. Mas mesmo assim, os guerreiros dessas tribos, era necessário eles ir para pelejar. O que nós aprendemos aqui? Que as nossas pelejas, nós não podemos querer pelejar sozinho. Não, eu faço sozinho, eu faço do meu jeito. Nós precisamos continuar contando com as pessoas para nos ajudar. Tem momentos na nossa vida que as pessoas é muito importante. Nós precisamos contar com as orações das pessoas, o apoio, uma palavra. Então é muito importante esta lição para nós, entender que nós precisamos conquistar algo, mas não vai ser sozinho. Então aqui o historiador Fábio José vai nos dizer que essas tribos mandaram 50 mil guerreiros para pelejar
na terra prometida, para conquistar a herança que Deus havia lhe dado. Parte 3 vai dizer: seja fiel ao comandante. Então José era o supremo comandante ali. Então o que acontece? Ele estava à frente do povo, mas o povo precisava confiar nele, assim como nós falamos também na aula passada. Aquilo que ele viveu foi um grande testemunho para ele. A coragem, a fé, a ousadia de um comandante. Então ali trouxe para ele um grande respeito perante o povo. Então o líder, o comandante, precisa ter isso. Então quando ele fala, quando ele convoca o povo atende prontamente. Então aqui vai dizer: os hebreus estavam confiando no destino da sua vida a Josué. Por isso eles pediram duas coisas. Olha para você ver, muito interessante. Então aqui está aqui na Bíblia, está aqui também na nossa lição, o quê? Que Josué agradasse a Deus. Então o líder, comandante, ele precisa que agradar a Deus. E depois eles pedem que Josué se esforçasse, ou seja, desse o melhor de si. Então o povo ali, os príncipes ali, os homens mais importantes de Israel, das tribos, então eles estavam com Josué, mas Josué precisava garantir que ele estava sobre a ordem de Deus, que ele estava pronto para obedecer a Deus, agradar a Deus, viver para Deus. Então está aqui em Josué, capítulo 1, verso 17 e o verso 18. Então ali eles pedem o que eles estavam dispostos a pelejar a causa de Josué, a viver aquilo, mas Josué precisava mostrar que ele estava correto, ele estava diante de Deus, ele estava pronto a servir a Deus. Então, para que a gente entregue a nossa vida na mão de alguém, para que a gente tenha um relacionamento com alguém, nós precisamos confiar naquela pessoa. Então, meus queridos, é muito importante nós olharmos e entender que nós precisamos agradar a Deus, que nós precisamos nos esforçar para conquistar aquilo que Deus colocou em nosso coração. Amém? Parte 2. Os espias. Enviando para o reconhecimento da cidade. Então, antes deles atravessar o Jordão, Josué já mandou os 2 espias para sondar a terra, né? Então, era muito comum na época, até hoje ainda é comum, os grandes exércitos sempre ter os seus espiões, né, para sondar, saber qual é a estratégia de ataque, como trabalhar aquela peleja. Então Josué ele manda 2 espias. Diz aqui: Josué enviou 2 homens de confiança para conhecer o local em que a batalha seria travada. Esta conduta de Josué em conhecer as condições que seria enfrentada por sua tropa demonstra sua responsabilidade pelas pessoas e atesta a sua profunda dependência de Deus. Então é muito importante aqui, meus queridos, quando Josué está falando, então ele tem essa responsabilidade em zelar pelo povo, em cuidar pelo bem-estar, pela segurança do povo. Então ele envia 2 espias para sondar a terra. O que os espias foram sondar? Eles foram saber como era a cidade, como eram os guardas, como era a sentinela, como era vigiada a cidade, se a cidade tinha um grande estoque de alimento, se a cidade tinha água constante. Então ele foi ver tudo isso, qual era o número de soldado, como seria uma estratégia para ele. E muitas das vezes nós pensamos assim: Deus prometeu para Josué que ele ia conquistar e ele não precisava fazer nada. Muito pelo contrário, Josué se esforçou demais. Foram 2 milhões de pessoas que ele estava à frente. O exército estava preparado do outro lado, porque ele já sabia que a promessa estava se cumprindo. Então é muito importante nós olharmos para a Bíblia Sagrada e entender que esses homens viveram com grande responsabilidade. E nós precisamos ter esse senso de responsabilidade na nossa vida. Então nós precisamos sondar, nós precisamos estudar o nosso adversário. Assim como Josué fez. Então nós não podemos viver, não estou nem com nada, nós temos que ter a nossa forma de viver. Nós temos que ter a nossa forma de nos proteger. Então aqui Josué sabia que Deus ia dar vitória, mas ele, como ser humano diante do povo, ele precisava mostrar que ele tinha uma responsabilidade. Ele tinha um senso de responsabilidade pelo povo. Ele precisava que o povo estivesse preparado. Então é muito importante nós olharmos para essa responsabilidade de Josué, né? Saber que ele tinha essa responsabilidade diante do povo e essa dependência de Deus na sua fé.
Então é muito importante para nós esta lição. Os espias são descobertos. Aqui é um ponto muito interessante, meus queridos. Quando os espias estavam ali, eles sondaram a terra, eles passaram o dia ali na cidade de Jericó, dentro da cidade, a qual tinha suas muralhas. Então eles conheceram, eles tiraram informação importantíssima. Mas a Bíblia vai nos dizer que no final daquele dia, eles foram descobertos. Chegou até o rei que tinha 2 espias dos hebreus sondando a cidade de Jericó. Então fechou a cidade e começaram a procurar os espias. E a Bíblia vai nos dizer que eles foram se esconder na casa de uma mulher. A Bíblia fala uma prostituta por nome de Raabe. Então aqui vai nos dizer aquela situação em que Jericó era imprevisível para os espias, para Josué, mas para Deus não. O que acontece? Muitas das vezes nós fazemos um plano, nós fazemos as nossas organizações, nós trabalhamos dentro de um plano e dá errado. Mas aqui nós entendemos que mesmo desta forma, nós não precisamos nos frustrar, porque se Deus estiver na nossa vida, sempre haverá um refúgio, sempre haverá uma forma de Deus trabalhar. Então quando nós olhamos aqui, uma mulher que morava à beira de um muro, uma mulher que era defamada pela sociedade, e aquela mulher protege aqueles homens, aquela mulher dá refúgio para aqueles homens. O que nós entendemos aqui, ainda que sejam bem feitos os nossos planos, ainda que nós vivemos uma vida bem disciplinada, uma vida bem organizada, nós estamos sujeitos a erros, nós estamos sujeitos a errar, mas dentro dos nossos erros, Deus tem um recurso. Ainda que aparentemente seja simples, nós não conseguimos compreender, mas Deus ele proveu um milagre para nós. Então aqui diz, aquela situação em que em Jericó era imprevisível para os espias, para Josué, mas não para o Senhor. Ele é o nosso socorro na hora da angústia. Então nós precisamos sempre ter a nossa mente, a nossa vida preparada dentro deste contexto da conquista, né? Os preparativos da conquista de Jericó. Então é muito importante. Parte 3, o testemunho dos espias. O testemunho, né? Então o que acontece é que ele estava na casa daquela mulher, eles pensam, nossa, os nossos planos deu errado, o que vai acontecer? Mas aquela mulher dá um testemunho muito interessante. Vai dizer que Raabe revela ter mais fé do que eles próprios. Olha para nós ver, muitas das vezes nós não confiamos, mas Deus usa as pessoas para exaltar o nome dele e fazer nós confiar que dele está no controle. Aquela mulher vai dizer assim, bem sei que o Senhor, vosso Deus, desta terra. Ela ainda acrescenta, o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e debaixo na terra. Olha que testemunho aquela mulher está dando. Muitas das vezes nós estamos numa situação tão complicada que nós pensamos, é o nosso fim, não vai ter jeito. Mas Deus usa pessoas para nos ensinar, para nos revelar a palavra, para nos fortalecer. Então, meus queridos, é muito importante nós olharmos para a situação que nós estamos vivendo, ainda que ela esteja difícil, e não desanimar, porque Deus sempre vai usar pessoas para nos ajudar a conquistar aquilo que está nos nossos planos, aquilo que está nas nossas metas. Então nós não podemos desanimar jamais, amém? Então que nós possamos ter esta consciência, esta convicção de que o nosso Deus é um Deus grande, um Deus tremendo, um Deus poderoso, que usa as coisas incapacitadas para nos capacitar. Parte 3, Raabe, uma heroína na fé. Meus queridos, aqui quando nós falamos de Raabe, ela está lá na galeria dos heróis da fé, uma mulher que foi surpreendida, como nós estamos falando aqui, né? Uma mulher que alcançou este presente de Deus. Ela fez um favor para alguém, uma pessoa de Deus, alguém do Senhor, e Deus o retribuiu um grande favor àquela mulher. O que nós aprendemos aqui, meus queridos? Que ainda que nós pensamos, eu não tenho nada a ver com a tua causa, eu não tenho nada a ver com o teu problema, eu não vou envolver. Nós não podemos pensar assim. Nós vivemos numa sociedade egoísta, egocêntrico, né? Que é a sua vida no centro de todas as coisas, e muitas das vezes nós não temos coragem de fazer nada por alguém. Não, o problema não é meu, eu não vou envolver. Mas nós vemos que esta mulher, ela envolveu num problema que não era dela, e ela foi beneficiada. Ela foi uma mulher beneficiada. Então aqui nós podemos entendermos aqui nesta aula de hoje que Deus é especialista
para do nosso fracasso nos levantar. Nós olhamos para a vida desta mulher, uma mulher prostituta, uma mulher fracassada, uma mulher rejeitada pela sociedade, mas uma mulher que teve uma atitude muito sábia em proteger, em dar o refúgio para aqueles homens, em dar uma estratégia para que eles saíssem da cidade salvo, mas ali dentro daquilo ali Deus estava traçando um plano para a vida daquela mulher, a qual aquela mulher, mais tarde, ela veio a ser da linhagem do Senhor Jesus. Ela veio a ser a mãe de Boaz, que foi avô de Davi, que Davi foi o grande rei de Israel. Então olha para você entender alguém que estava perdido. Então se você encontra numa situação difícil hoje, se você encontra sem esperança, saiba de uma coisa: você pode ser salvo como aquela mulher, pelo fio de escarlate. Então aquela mulher, ela foi usada como uma grande marca para a salvação. Então é muito importante nós entendermos que Deus está sempre no controle das nossas vidas. Uma mulher de estratégia. A mentira de Raabe foi um pecado original da fraqueza de uma pessoa que não conhecia completamente o Senhor e a lei do Senhor. Pessoas amadurecidas espiritualmente resolvem situações complicadas com sabedoria e discrição. Então aqui um erro não justifica o outro, né? A mentira, nós não podemos viver num espírito de mentira, mas uma mulher que ainda não tinha o conhecimento da lei do Senhor, não tinha o conhecimento do Senhor, mas ela usou uma estratégia, uma discrição e conseguiu tirar aqueles dois espias, né? Então Deus abençoou Raabe não por sua mentira, mas por sua coragem e fé. Então é muito importante a mentira é certo. Não, nós não podemos usar da mentira, mas nós precisamos usar a coragem e a fé que ela teve, a discrição que ela teve. Então aqui o texto vai nos dizer: a longanimidade de Deus em relação a suportar os nossos muitos pecados e surpreender. O Senhor não nos destrói por nossos erros, mas nos corrige com a sua palavra a nos abençoar. Então é isso que nós precisamos entender. Nós não podemos viver no erro. Essa mulher ela errou, então Deus ele não destruiu ela pelo erro, mas ele corrigiu pela palavra, mostrando que ele era poderoso. Então o mundo precisa compreender isso, né? Aqui a parte 3 vai dizer: a mulher do fio de escarlate. A história de Raabe prefigura um projeto divino. Então aqui nós conhecemos aqui o fio de escarlate, que aqueles dois espias dizem: não, vamos fazer um trato, vamos fazer um combinado. Você vai pôr um fio de escarlate como uma marca. Então aqui para ela era simplesmente um sinal, mas para nós é muito mais do que um sinal. Para nós que estamos aqui estudando a Bíblia, então nós vemos aqui já a marca da salvação. Nós vemos Deus já trabalhando a marca da salvação para nós, porque o fio de escarlate, o fio vermelho, representa que Jesus era a salvação. Então se você está hoje em cima de um muro, como aquela mulher, a sua casa era em cima de um muro de Jericó, mas é importante você compreender que ainda que você esteja em cima de um muro, mas você precisa ter na tua vida a marca de Cristo, fio de escarlate. Aqui representa a salvação. Se você está no meio de uma guerra, Jesus pode te salvar, Jesus pode mudar a sua vida. Até mesmo em questão da salvação, em todo o sentido, aqui nós entendemos que Jesus, ele veio para mudar a nossa história, ele veio para mudar a nossa vida. Então aqui aponta para a gloriosa salvação disponível a todos os homens. Então nós precisamos compreender que a história, ela está ligada conosco. A história, ela nos ensina, nos prepara em todos os momentos da nossa vida. Então nós vemos Josué preparando o povo, mas nós vemos lá do outro lado também, na cidade de Jericó, aquela mulher sendo preparada para a salvação, para uma mudança de vida, por uma marca, por confiar no fio de escarlate. Então, meus queridos, é muito importante nós compreendermos que Deus, ele está trabalhando na nossa vida. Então aqui nós entendemos que o livro de Josué conta a história de milhões de hebreus que estavam cheios de fé e unidos ao líder. Então aqui nos escrito a nossa vitória, ela depende das nossas estratégias, mas também da nossa fé. Nós precisamos estar ligados, nós precisamos estar unidos,
Nós precisamos viver um só propósito. Ainda que as causas sejam diferentes, ainda que eu quero isto, você queira aquilo. Mas nós precisamos entender que a causa é a mesma, o propósito é o mesmo, né? Esperando um milagre para atravessar o Jordão rumo a Canaã. O povo, atendendo à ordem de Josué, preparou-se para a conquista e Deus fez milagre. Então o povo preparou e Deus fez milagre. Então cabe agora nós nos preparar e esperar o milagre do Senhor. Amém? Então, meus queridos, vamos ficarmos com esta aula hoje, né? Que Deus possa te abençoar, abençoar a tua vida, a tua família, os seus projetos. Então aqui não é do meu jeito, eu tenho que preparar, mas eu preciso confiar em Deus. Eu não posso não preparar, né? Viver só pensando que Deus vai dar a vitória, mas eu preciso me preparar. A palavra do Senhor, ela é repleta de texto que vai nos dizer que nós precisamos estar nos preparados. Nós devemos vivermos nos preparando, como diz a nossa introdução, organizado, disciplinado e confiando em Deus. Então que nós possamos ficar com esta aula, com a síntese de hoje, né? Deus conduz o seu povo e concede-lhe vitória. Deus, ele nos conduz e nos concede vitória. Mas a glória por todas e qualquer conquista deve ser atribuída exclusivamente a Ele, o Senhor dos Exércitos. Esta glória aqui não é só eu abrir a boca e me dar glória, não. Esta glória aqui é tudo que vem a mim, assim, eu tenho porque Deus me deu, eu conquistei porque Deus estava comigo. É muito mais além de eu abrir a boca e dar glória a Deus. É eu dar glória a Deus com a minha prática de vida. Então é muito importante nós saber que Deus, ele está no controle da nossa vida, e assim como Josué preparou o povo para a conquista, que nós também possamos estarmos preparados para a conquista. Que Deus te fala profundamente ao teu coração, e que no decorrer dessa semana você pode aprofundar mais nas lições, preparando, estudando o livro, a lição de Josué. Que Deus possa enriquecer a tua vida e te conduzir por um caminho de segurança. Que Deus te abençoe. Feche os teus olhos, quero orar pela tua vida. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, Deus grandioso, Deus no céu, Deus na terra, Deus que guarda, Deus que guia, Deus que orienta. Senhor, a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Senhor, os nossos projetos estão em ti, Senhor. Como diz a tua palavra, Senhor, as preparações são do homem, mas a conquista ela vem do Senhor. Senhor, que nós possamos estarmos preparados, que o Senhor nos dê estratégia, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor abra o Rio Jordão, Senhor, para conquistar aquilo que o Senhor pôs em nossos corações. Deus poderoso, Deus grandioso, nós te louvamos por esta manhã, Senhor. Nós te louvamos pela vida de cada um dos teus filhos que tem participado deste estudo, desta escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Amém, amém. Que Deus abençoe a todos, uma boa semana para todos, em nome do Senhor Jesus, e a vitória será nossa, em nome de Jesus. Amém.